Então, vou falar agora com vocês agora, quais são os sinais de uma verdadeira santificação? Como é que você sabe que você está progredindo na santificação através da vida de oração? Anote aí 5 coisas importantes que eu vou falar para vocês. Primeiro, uma reforma do seu caráter. Uma reforma do caráter. Em primeiro lugar, é impossível dizer que uma pessoa é santa sem ela passar por uma reforma do seu caráter e suas faculdades de todo homem, de todo o seu coração. Romanos 12, 1 ao 2, ok? Então é impossível dizer que a pessoa é santa se ela não passou uma reforma do seu caráter e as faculdades do seu interior, do seu coração. Então esse é o primeiro elemento que você vai olhar para a tua vida, a primeira característica, desculpe, que você vai olhar para você mesmo. Quando você começa a ter uma reforma do seu caráter, você sabe que a santidade está te tocando. Segundo, o amor às Escrituras. O amor é total consideração aos mandamentos de Deus. Inclusive o Antigo Testamento, que para muitos cristãos não é bem aceito, pois não compreende a imensão do que é as Escrituras sagradas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, depende um do outro, ok? Então, quando nós estamos em santificação, você vai entender que você vai começar a ter uma paixão pelas Escrituras. É impossível você dizer que você está santo se você não ama as Escrituras. Você vai desejar. Ela faz parte da santidade na sua vida. Afastando-se dos pecados, o zelo e o temor constante para evitar todos os tipos de pecados possíveis. Tiago 4,17, 1 João 1, 8 ao 9, Salmo 51, 4, 9, Provérbios 28, 14, ok? Então, 3 coisas eu já falei: reforma do nosso caráter, Romanos 12, 1, 2, amor às Escrituras, Salmo 119, versículo 6, Tiago 2, 10. Então, quando eu falo de reforma do caráter, é uma disposição, ok? Que nós vamos ter para essas faculdades do nosso homem interior, da nossa mente, da nossa consciência ser renovada em Cristo Jesus. O amor às Escrituras, estou falando, um desejo ardente por meditação, conhecimento de quem Deus é pela sua palavra, um afastamento dos nossos pecados. Isso vem o zelo e o temor constante para evitar todos os tipos de pecado. Então, quando você começa a ser santo e ter ela, sentir o Espírito de Santidade em você, você sabe que qualquer coisa que contrarie a vontade de Deus, que contrarie o que é santo, o que é puro, o que é honesto, justo, qualquer coisa que vá contra a palavra, que vai contra o que Ele é em você, isso te fere imediatamente. Isso te afeta imediatamente. Quando você começa a ficar sensível à santidade do Senhor, você começa a ficar cada vez mais zeloso, entende? Você começa a ficar... O temor de Deus, ele cresce um nível na sua vida que você começa a perceber nas mínimas coisas na sua vida, você quer afastar tudo que é impuro. Uma coisa interessante, se você observar no Antigo Testamento, muitas coisas elas deixavam as pessoas impuras. Se morresse um morto perto de você, a Bíblia diz que você ficava impuro até o romper do dia, até o romper da noite, na verdade. Até o pôr do sol, então você ficava o dia inteiro impuro, olha só. E você tinha que fazer o ritual de purificação. Se morresse um morto na sua casa, tinha que sair de casa. Ficava imundo por 7 dias, tinha que fazer cada 3 dias, tinha que fazer o ritual de purificação para a santificação daquela casa, lavar com água, aspergido com sangue, para purificar. Aí você vai observar, quando você começa a meditar nas Escrituras, cada coisa que contaminava as pessoas. E você vai observar depois que você aprende a meditar nas Escrituras. Você vai olhar esses mandamentos, vai observar as ordenanças que Deus dava a Israel. Nesses pontos você começa a observar na sua própria vida coisas que contaminam vocês, ambientes que contaminam vocês. Você não suporta mais. Você não consegue mais chegar perto de um ambiente imundo. Isso já te agride imediatamente. Entende? Você quer sair daquele ambiente. Então tem lugares que você vai e você fica carregado. Infelizmente, você contamina. Sua roupa fica pesada, seu corpo, você tem que se banhar, você tem que se lavar, porque te contamina. E de fato é verdade. Não estou falando que vai contaminar o seu interior, mas isso prejudica o seu exterior, isso fere, isso te afeta a santidade sobre o teu corpo, sobre a sua alma. Entende? Quando a santidade que está na alma ela é afetada, a sua alma ela perde sua proteção. Você sente imediatamente que abriu o portal. Você agora está impuro, você sente impureza em você. Por isso que os demônios, eles lutam para tornar vocês impuros. Eles vão lutar na dimensão dos sonhos, vão usar pessoas perto de vocês, pessoas que com chocarris, contaminações, que têm espírito de contaminação. Essas pessoas até através de toque. Se você permitir que as toquem você com malícia, toque. Existem 4 tipos de homossexual. E um deles, ele só tem prazer no toque. Ele não tem relação sexual, ele não tem beijo, não tem nada disso. Ele só tem prazer nisso aqui, ó. Sugar a pessoa, tocar na pessoa, isso aqui contaminar, ele suga a energia da pessoa, porque são um tipo de espírito de Nosferatu que habita nelas. Ela só quer tocar na sua mão. Elas falam querendo tocar em você. Viu que as pessoas têm mania, tem que ficar tocando, pegando? Isso são espíritos. A pessoa tem que ser liberta. Entende? Por isso que a santidade, ela te afasta disso.
do toque. Então, pessoas que estão com impureza são pessoas que gostam de ficar agarradas, apoiando, tocar, entende? Se você observar os jovens, adolescentes, eles têm impureza, eles gostam disso, de contato, porque ali está o prazer sexual, tem as intenções ocultas, os espíritos que sugam um ao outro, entende? Um dia eu dei uma exortação para um rapaz, dois rapazes famosos, muito sério. Eu falei, vocês são igual vermes. Vocês são vermes, vocês gostam de sugar um ao outro. Você se alimenta do pecado dele e você se alimenta do pecado dele. Vocês vão se destruir a vida de vocês vão para o inferno. Eu falei bem claramente com eles. Vocês vão para o inferno. Sabe por que vocês não sentem o efeito do pecado de vocês? É porque todos os dias vocês arrumam uma maneira nova de pecar e se autossatisfazer. Vocês não estão vendo o dano que vocês estão causando na vida de vocês. Mas chegará um dia na vida de vocês que vocês vão colher as consequências que vocês estão fazendo. E elas serão letais e mortais para vocês. Então é impossível você sobreviver bebendo veneno todo dia. Então você que vai entrar numa vida de santidade, você não vai ter prazer de beber veneno todo dia. O pecado, ele não pode mais habitar em você. Paulo diz, não permita, Romanos capítulo 6, que o pecado habite em vossos corpos mortais. Então você tem que entender que a oração ela é o poder santificador que vai ativar tudo que eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês. Eu vou entrar na parte principal do ensino. A oração vocês já entenderam, só estou te mostrando a importância dela, como ela é tão importante. Cada vez que nós entramos em um ensinamento, ressalta mais ainda a importância da oração. Semana passada falamos oração em consagração, oração em meditação, como você orar a palavra, como você entra nas escrituras. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá, esse terceiro elemento, afastamento dos pecados, você tem que entender que você tem que ter mais atenção às mínimas coisas que contaminam vocês. Olha lá, presta atenção, reforma do caráter, amor às escrituras e afastamento do pecado. Quando você tem um caráter que está sendo reformado, escute, você sabe, ainda você sente a sua iniquidade. Mas quando a santidade já começa, você já começa que as suas intenções, suas motivações mudam e o seu domínio próprio ele vem. Então você sabe, você ainda é impuro, você tem um desejo de tocar, você tem um desejo do mal, mas não cede mais a ele. Então o primeiro princípio, você começa a romper contra o pecado quando você começa a resistir a ele. Ok? Depois de um processo de aprender a resistir, mudar os seus costumes, mudar as suas manias, por isso que Pedro diz, né? Em todos os vossos comportamentos sede santos. Então quando os seus comportamentos começam a ser modelados de acordo com as escrituras, a reforma do que a oração está trazendo no seu caráter, isso vai te dar força para romper contra esse pecado, o afastamento do pecado. Ok? Depois vocês vão entrar na dimensão da unção de santidade, a dimensão da glória da santidade, isso é lá para frente. Mas primeiro, se a pessoa não passar esses primeiros estágios da vida de santificação, dentro da dimensão da oração, e começar a resistir seus pecados domésticos, resistir essas mínimas coisas, e se afastar das impurezas, não adianta que você não vai entender o que é a dimensão da glória. Não adianta. Todo mundo um dia chega na dimensão da glória. Porém, vai ter que ser fiel, vai ter que lutar, vai ter que aprender a se manter santo. Tá, é luta, guerra, vença. Lute, afasta-se, mude, modele suas atitudes. Próxima página. Quais os pontos importantes? Então, o quarto é vida no Espírito, o andar pelo Espírito, pleno no Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Então, temos aqui alguns versículos-chave em nosso slide. Mas a quarto ponto importante que vai demonstrar que nós estamos uma verdadeira sinais que estamos verdadeiramente sendo santificados, um desejo profundo de andar no Espírito. Conhecer o Espírito Santo, ser espirituais. Então, assim, o que é andar no Espírito? A pessoa vai querer orar em línguas, ela vai querer aprender a ter uma vida jejuada, ela vai querer aprender as coisas santas, ela vai querer aprender a andar no Espírito, ela vai ter que entender as leis, as normas que regem a vida no Espírito. Quinto, decisão de uma vida santa. Um combate entre a carne e o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esses se opõem uns ao outro para que não satisfaça as coisas que quereis. Gálatas 5:17. Então, quando falo combate, 5 é uma decisão total, que é diferente do passo 3, porque aqui você entrou num ponto onde você não retrocede mais. Aqui você já tomou uma total decisão na sua vida, você já rompeu contra o pecado. Aqui você vai entrar no combate violento. Senhor, não me deixa cair. Senhor, você entra na dimensão de guerra, você torna um guerreiro. Aqui nós estamos falando que nós estamos numa guerra entre a nossa carne e nosso espírito. Aprendemos a fazer guerra contra a carne, guerra contra os demônios, guerra contra este mundo. Você se torna um guerreiro. A santidade, escute o que eu vou falar para vocês. A santidade de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus vai despertar um senso violento de guerra. Você vai ficar violento.
Você vai tomar ira contra o diabo, você vai tomar ira contra o mundo, você vai tomar ira contra a sua carne, você vai abominar a sua carne, você vai ficar com raiva, ira da sua própria carne que você pecou. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo para reduzir ele, para submeter ele à vontade de Deus. Para bater-se alto. Ele não está falando autoflagelação, não. Ele está usando um termo que ele esmurrava o corpo para parar a carne dele, para submeter ela à força. Mesmo que ela não queira, você vai ter que entrar em ponto final. Eu estou te falando, isso aqui é domínio. Estou te falando que a oração, a vida no Espírito, a palavra tem domínio em você para lutar contra a sua carne. Entende? E é uma luta constante. Não adianta, todos os dias você tem luta contra a carne, você luta contra a preguiça, contra a omissão da carne, contra a procrastinação. Você tem tantas coisas para lutar contra a sua carne, é verdade, não é? Só que ela não quer orar. Às vezes você já está chegando perto do horário de oração, daqui a pouco que vem você? Desânimo. Do nada, mas pô, acabei de sair de um revestimento de poder no meio-dia, 3 horas da tarde, eu não quero orar. É verdade, não é? É, né? Você parece meio derrotado já, que a carne só se vergonha. Tentei falar para ela, você vai orar. Então é uma guerra constante contra a carne. Então você tem que entender que tu, em muitos momentos, não vai querer orar, você vai puxar ela à força, você vai orar. Então você venceu. Você está entendendo? Você está acima da sua carne. Glória a Jesus. Mortificação, vivificação. Agora vamos falar sobre mortificação, vivificação. E eu entro aqui no... E esse aqui vai ser um outro tópico que eu vou tratar com vocês mais à frente. No Novo Testamento encontramos o verbo ragizo, que apresenta a ideia primária de separação, de elevar, separaçu, tocomaragaxéia, bracadaia. Elevar tocoromandacaramandara, mandaka, tocoporossi, terebedecaço, mecaia, recotoco, parece, mequeca, kenicatoia. Ore em línguas na sua casa, se está conectado comigo. Ore em línguas, vocês aqui. A santificação é uma obra sobrenatural de Deus, que divide em 2 partes. Mortificação do velho homem, corpo do pecado, e a vivificação do novo homem, criado em Jesus Cristo com boas obras, a elevação do nosso espírito em glorificação. A santificação afeta o homem como um todo, corpo, alma, espírito, intelecto, afetos e vontade. O principal e mais importante elemento pela qual nós somos santificados, declarados, justificados diante do trono, é o sangue de Cristo. Seu poder e graça são infinitos para santificar todos que se aproximam de Deus. Por meio do sangue obtemos acesso a todos os recursos santificadores que são concedidos por graça inaudita aos homens. Glória a Jesus. Preste atenção numa coisa muito importante aqui. Mortificação e vivificação. A mortificação que ela é a morte, né? A mortificação do nosso corpo do pecado. E a vivificação é a elevação do homem criado em Cristo Jesus. Mas dentro da vivificação você vai encontrar dimensões chamadas. A vivificação você vai encontrar a glorificação. Nós temos o apoderamento, glorificação. Temos outras dimensões ali dentro. Mas basicamente essas 2 dimensões, essas 2 divisões para você ser santo, mortificação e vivificação. Vamos começar aqui agora com vocês. Santificados pelo sangue. O primeiro grande elemento que nós recebemos através da vida de oração, quando se aproximando de Cristo, é o sangue. Ok? O sangue. Só que poucas pessoas entendem como ter comunhão com o sangue do Cordeiro. Incrível que pareça, cara. Que maravilha, Deus é muito misericordioso com a minha alma, com a alma de vocês. Eu estava em uma oração aqui de tarde e estava me preparando para ministrar isso. E ia falar sobre sangue. E de repente o Senhor me levou em êxtase, uma visão para me ensinar sobre sangue, me mostrou algo maravilhoso. Eu entrei em espírito e eu me via. Eu estava como se fosse um ambiente de pessoas que eu não sei quem eram, mas eu sei que eu entraria naquele lugar e eu falava assim, ó, meu espírito, eu me revisto do sangue do Cordeiro. Aí eu passava minha mão assim, ó. Quando eu passava minha mão e falava eu me revisto e passava a mão no meu corpo, o sangue do Senhor vinha sobre o meu corpo, o revestimento do sangue. Quando eu vi aquilo ali, onde eu entrava, voltei em espírito, o Senhor me deu acesso à sua mente. Esse é o pensamento dele. Você tem que ser revestido do sangue do Cordeiro. O elemento santificador poderoso que nós temos que ser declarado é ter comunhão com o sangue. Olha só, João diz que são coisas que falam, são vivas e testemunham e falam no mundo espiritual. O sangue de Abel fala. O sangue de Cristo fala muito mais do que de Abel, como o Hebreus diz. Mas João diz que elementos que santificam e que falam, que dão testemunha. Água, o sangue e a palavra. Esses 3 concordam em um. Ok? A água, o sangue e o espírito, esses 3 concordam em um. Concorda, uma concordância. Então, o sangue e a água são 2 dimensões, são 2 elementos que são diferentes no mundo espiritual para propósito diferenciado. E o Espírito Santo também é outro elemento diferenciado, com propósito diferenciado. Mas você vai ter que aprender a ter comunhão com essas dimensões na sua vida. Você tem que ter concordância com aquilo que Cristo é, o sangue dele ser derramado sobre a sua vida. Quando nós estamos na Santa Ceia, irmão,
É um dos momentos mais poderosos de revestir do sangue do Cordeiro, principalmente na fé coletiva. É o momento de você beber do sangue, você tem que beber no Espírito aquilo, você tem que pedir ao Senhor para te dar. Há momentos que eu vejo, se eu vou tomar Santa Ceia, é tão forte a realidade do sangue dele, que eu vejo um anjo trazendo a taça. A taça. Teve momentos que eu já entrei em guerras contra tronos de principados, que eles vinham com todo o poder em cima de mim, resistia aquele inferno, que quando eu voltei ao Espírito eu estava totalmente sugado. Meu corpo estava totalmente vulnerável. Meu espírito estava totalmente cansado. Minha alma desgastada daquela dimensão. Eu voltava grogue, força, misericórdia. Eu vou morrer, Senhor. Eu vou morrer. E já entrava em êxtase. O anjo vinha com uma taça de prata e o sangue de Jesus ali dentro. E falava assim, beba do sangue do Cordeiro. Aí eu me via bebendo, daqui a pouco minha força voltava dentro. Eu me levantava em espírito, capeta, eu te repreendo, diabo. Então, cara, é um apoderamento do sangue que as pessoas não sabem sobre isso. E você tem que usar, você tem que pedir, você tem que ter acesso. Olha só, revelação te dá acesso. Você precisa ver isso no mundo espiritual. O apóstolo ainda não tem fé, começa a praticar, começa a obedecer o que eu estou te ensinando, começa a orar para pedir o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ó, o principal e o mais importante elemento somos santificados e declarados justos diante do trono é o sangue de Cristo. O seu poder e graça são infinitos para santificar todos que se aproximam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Escolhidos em conformidade conforme a sua presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hebreus 10, 19, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Cristo. Hebreus 10, 22, portanto, acheguemos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e dos nossos corpos lavados com água pura. Olha aqui, o elemento da água aqui, ó. Olha só, Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a vossa consciência de comportamentos que conduzem à morte para servirmos a um Deus vivo. Aleluia. Então, olha só. O sangue do Cordeiro na consciência, o sangue de Cristo no nosso corpo, nós somos aspergidos, o nosso corpo, nossa mente, meu Deus do céu.